Oi, tudo bem? Você já se deparou com aquele tipo de criança que quase enlouquece os adultos de tanto perguntar o porquê das coisas? É a famosa criança porquê. Na verdade, quase toda criança saudável tem a fase do porquê. Ela fica perseguindo os adultos à caça de respostas para as milhões de perguntas que aparecem na cabeça dela. Bom, essa criança provavelmente é uma criança com grandes chances de ser uma boa aprendiz. Vamos ver por quê? Eu queria começar essa videoaula discutindo se a gente vive numa cultura anti-curiosidade. Na minha opinião, sim, porque na verdade a nossa cultura é uma cultura que valoriza as respostas. E pior, essas respostas têm que estar certas, ou seja, elas têm que ser aquelas respostas que já foram pré-fabricadas por alguém. Aí eu pergunto, e como é que fica a exploração do mundo, a busca das próprias respostas? Tá certo que com relação às crianças existe aí um compromisso entre deixar explorar o mundo e mantê-las em segurança. Né? Uma criança muito curiosa, ela pode realmente se envolver em situações pouco seguras. O problema é que a gente acaba levando isso a extremos e podando muito a curiosidade da criança. E como a gente vai ver, existe uma relação direta entre curiosidade e aprendizagem, e se a gente poda a curiosidade da criança, a gente também está comprometendo a capacidade dela de aprender. Bom, voltando à questão das respostas. A sociedade valoriza respostas e não valoriza as perguntas. Quer ver um exemplo? Como é visto aquele aluno que pergunta o tempo todo na sala de aula? Aquele que tem coragem mesmo, levanta o dedão e começa a perguntar as coisas, ou começa a dizer que não entendeu, ou pede para explicar de novo. Esse aluno, normalmente, ele não é muito bem visto, pelo menos pelos colegas. E mesmo pelo professor, às vezes ele é considerado um pouco inconveniente, porque ele, digamos assim, atrapalha o fluxo da aula. Ou seja, novamente volta a questão. Será que o único conhecimento válido é aquele que já foi pré-fabricado por alguém? Então, esse é o ambiente em que normalmente a gente tem criado as nossas crianças. Um ambiente que valoriza as respostas certas sobre um determinado ponto de vista e que critica e rejeita as perguntas. Agora vamos discutir o que será que é a curiosidade. Isso aí é similar a tentar definir inteligência. A inteligência, a gente já teve uma videoaula até sobre isso, ela é muito complicada de definir de uma maneira clara. Mas quando a gente encontra com ela, a gente sabe que encontrou. A gente tem aquela sensação, puxa, essa pessoa é tão curiosa, ou puxa, essa pessoa é tão inteligente. Com relação à inteligência, a gente já sabe que a pessoa não é inteligente, ou não é, ou deixa de ser inteligente. Ela pode tornar-se inteligente com a prática. Mas, enfim, a gente não consegue definir a curiosidade muito bem, mas existem sim sintomas associados em experimentos à situação de curiosidade, tanto sintomas físicos quanto sintomas comportamentais. Os sintomas físicos, eles podem ser tanto internos quanto externos. Vamos dar uma olhadinha nos sintomas externos. Os sintomas externos são, basicamente, pupilas dilatadas, excitação, né? O sangue começa a correr mais rápido e um estado especial de atenção. Isso aí está associado à antecipação de recompensa e à aprendizagem. Tá? Quando eu digo está associado aqui, as pesquisas mostraram que existe uma associação entre esses sintomas físicos e a antecipação de recompensa e aprendizagem. Isso aqui, se a gente parar para pensar, nada mais é do que o famoso estar de olhos brilhando. A pessoa que está curiosa, que está engajada em alguma coisa, ela está com os olhos brilhando. E é isso que os experimentos comprovam. A pessoa que está com olhos brilhando, ela normalmente está bem mais receptiva para aprender alguma coisa. Agora vamos aos sintomas internos. Na verdade, quando eu falo em sintomas internos, eu estou falando do que acontece no cérebro da pessoa. Tá? E tem duas áreas principais que são ativadas quando a pessoa está num estado de curiosidade por alguma coisa. A primeira área são os gânglios basais. São duas coisas que estão bem lá dentro, bem no meio do cérebro, tem uma de cada lado, uma em cada hemisfério, e elas estão tipicamente relacionadas ao controle motor.
mas recentemente também foram associadas à aprendizagem e à memória. Sim, mas como que todas essas coisas se relacionam? A verdade é que os gânglios basais eles estão relacionados ao processamento do feedback. O feedback é quando você faz alguma coisa e alguém te dá um retorno. Se está certo, se está errado, se está dentro do que era esperado ou não. E isso é usado, no caso específico do controle motor, para você determinar uma sequência ótima de ações para atingir um determinado fim. Isso é feito por meio de tentativa e erro. Ou seja, quem controla a nossa aprendizagem por tentativa e erro são os gânglios basais. Isso, obviamente, está associado também à aprendizagem. Lembra daquela videoaula em que eu dizia que para aprender é preciso agir? É mais ou menos por aí. Quando você está curioso sobre alguma coisa, tenta, erra, acerta, você, na verdade, está aumentando a sua habilidade com aquele objeto de conhecimento. E a segunda área do cérebro que é ativada quando uma pessoa está naquele estado lá de curiosidade é o córtex pré-frontal, que é associado ao planejamento de ações e ao pensamento abstrato. É aquela área mais recente da nossa evolução que está associada ao pensamento abstrato. Então, tem tudo a ver com a aprendizagem mesmo, né? Ou seja, o que está acontecendo aqui é que quando uma pessoa está em estado de curiosidade, eu consigo medir isso por causa dos sintomas externos. Mas eu sei que quando esses sintomas externos estão acontecendo, o cérebro também está sendo ativado em áreas bem específicas, que são os gânglios basais e o córtex pré-frontal. E essas áreas específicas estão ligadas à aprendizagem. Ou seja, quando a pessoa está curiosa, ela está ativando as áreas ligadas à aprendizagem. Bom, além dos sintomas físicos, nós temos os sintomas comportamentais. De uma maneira geral, o comportamento de uma pessoa curiosa é de reação positiva às novidades. Tá? Isso significa buscar novidades no ambiente em que ela está. E uma vez que ela encontra essa novidade, explorar, manipular e se aproximar desse objeto novo. E uma outra coisa que eu acho assim, fundamental, que faz a diferença entre a pessoa que vai mais fundo no conhecimento e aquela que fica no conhecimento superficial, é a persistência. A pessoa naturalmente curiosa, ela persiste manipulando e explorando aquele objeto novo até desvendar o tal objeto. Tá? Quando eu falo objeto de conhecimento, eu estou falando de qualquer coisa que você imagine. Pode ser objetos físicos mesmo, que a pessoa quer entender como funciona, ou pode ser conceitos novos, pode ser qualquer coisa que você possa aprender sobre aquilo. Então, esses sintomas são exemplos de comportamentos curiosos. E se são comportamentos curiosos, a gente já viu que são comportamentos favoráveis à aprendizagem. Aí eu vou encerrar essa parte aqui dessa videoaula que vai continuar, perguntando para você em que momentos da sua vida você apresenta comportamentos curiosos. Em que momentos você não apresenta comportamentos curiosos? Tente identificar. Você vai começar a entender como muda a sua postura e como muda a sua capacidade de aprender nesses casos. Aí eu gostaria que você fizesse essa reflexão e deixasse o seu comentário sobre ela lá embaixo, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Enquanto isso, eu estou preparando a próxima videoaula, que vai dar sequência a essa, que é sobre as descobertas surpreendentes da neurociência sobre a curiosidade. A gente tem visto que a neurociência tem descoberto muita coisa interessante sobre a aprendizagem, e como a curiosidade e a aprendizagem estão ligadas, existem experimentos trabalhando especificamente sobre a questão da curiosidade. E eu vou falar de um deles que mostra algumas coisas bem interessantes sobre a curiosidade. E a pergunta que a gente vai tentar responder, a principal pergunta que a gente vai tentar responder nessa videoaula que vem a seguir é possível praticar a curiosidade? Tá? O que você acha? Se você quiser, coloca lá a sua opinião antes da videoaula que vem aí sobre essa pergunta. Você acha que é possível praticar a curiosidade? Então responde lá. Diz por que você acha que sim ou por que você acha que não. Tá legal? Então, hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima.